A gente costuma falar aqui na TMC que quando vira um ano, muitas vezes a gente traz algumas pendências, no caso de 2025 para 2026, inclusive no noticiário, né? E uma dessas pendências que nós estamos trazendo é o tal do acordo Mercosul-União Europeia, uma pendência que, aliás, dura desde o século passado, né? Vem de 1999. E a gente vai falar sobre essa assinatura, ainda que simbólica, o que significa isso? A gente vai conversar aqui na TMC com a Lígia Zagato, que é economista, internacionalista, pesquisadora em desenvolvimento econômico e doutora em políticas públicas. Tudo bem, Lígia? Como vai você? Bom dia, tudo bom, Felipe? E você? É um prazer estar aqui. Tudo bem, o prazer é nosso. Bom, vamos começar falando, né? É óbvio que a gente está numa época de redes sociais em que vale uma frase, vale uma lacração, vale uma manchete. Mas na prática a gente sabe que o acordo Mercosul-União Europeia tem hoje um valor simbólico e hoje tem um capítulo muito importante que é essa assinatura. Porém, né, os parlamentos ainda têm que se manifestar e a gente sabe que na Europa a coisa não está muito fácil para esse acordo. No mínimo está dividida e a gente viu o que aconteceu com manifestação da Alemanha, da França, da Itália e tudo mais, né? Então eu pergunto para você, para a gente começar esse papo aqui, se esse valor simbólico ele já traz alguma coisa de positivo, ou a gente tem meio que esperar os próximos meses para ver o que acontece? Ah, legal. Obrigada pela pergunta, porque eu acho que ela já vai direto a um ponto muito importante. Quando a gente fala em acordo comercial, e nesse caso é um exemplo, né? Um acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul, que é um acordo comercial, mas é mais do que isso. A gente está falando de um processo muito complexo que traz aspectos positivos e não tão positivos para os dois lados, e daí esse conflito e dificuldade de aprovação. Eu diria que, mesmo que não passasse porque o próximo passo após a assinatura de hoje vai ser a necessidade de aprovação pelo Parlamento Europeu, e nessa aprovação ainda tem muitas coisas em aberto. Por exemplo, parece claro, mas não é 100% certo, de que se o Parlamento Europeu aprovar, a gente já tem a parte comercial aprovada por conta das regras da União Europeia. Isso não implica que o resto do acordo, referente, por exemplo, a investimentos, a serviços, a compras governamentais, já estariam necessariamente aprovadas. Isso no cenário de passar pelo Parlamento. Existe uma grande chance de cada um desses acordos terem que ser ratificados internamente por cada um dos 27 países membros da União Europeia, né? Então é um processo que ainda vai levar muito tempo, no cenário de que realmente se concretize. Agora, voltando à sua pergunta, eu acho que traz sim ganhos do ponto de vista geopolítico, diplomáticos e políticos já agora. Porque, veja, a gente vive num contexto em que, desde que o Trump assumiu no segundo governo dele, a gente tem passado por uma era de nova força do protecionismo e do unilateralismo cada vez mais explícito. Então, a gente se colocar junto, enquanto Mercosul, à União Europeia, traz essa força de que o multilateralismo e essa imagem de que o multilateralismo ainda importa e que respeitar regras internacionais e que o direito internacional ainda faz sentido. E, além disso, é um ganho político porque, bem ou mal, como você citou, faz mais de 25 anos que a gente está debatendo e uma primeira aprovação é sim o passo mais importante nesses 25 anos, então também não pode ser ignorado, desprezado. Tem um ponto que vale a pena aqui, Lígia, a gente discutir, que é o fato, né, ainda no âmbito do simbólico, que já é mais que simbólico, como você colocou, que é o fato de que o Brasil se consolida aí como ator regional, liderança regional, que sempre foi, né, pelo menos em termos de América Latina e em termos de sul global também, porque tem essa parte para a gente examinar. Mas existe a questão da Europa também, né, que andou meio que sumida das decisões geopolíticas, especialmente com esse protagonismo de um lado de Trump, né, Estados Unidos, e do outro lado de China e de Rússia, por que não dizer, né? Não vamos nos esquecer do que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, né? Então me parece também que, me corrija se eu estiver errado, né? Eu queria que você desenvolvesse essa parte da história aqui, que para a Europa também, em termos geopolíticos, é uma manifestação de, olha, estamos aqui no xadrez, não desaparecemos totalmente, né? Sem dúvida, esse é um ponto
fundamental do acordo. E eu estou bem convencida de que não é por acaso que a negociação tem avançado neste momento histórico. Como a gente falou, faz um tempão que eles estão tentando negociar. Primeiro, num contexto lá atrás de quem lembra do debate de criação de grandes blocos no começo dos anos 90, quando foi criado o Mercosul, a própria União Europeia. Depois a gente negociou a ALCA, para quem tem idade de lembrar, o Acordo de Livre Comércio entre as Américas. E aí veio a ideia de também fazer esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso deu um monte de discussões ao longo da primeira década do século XX e não foi para frente. E essa retomada só se deu a partir de 2016, quando, por um lado, a União Europeia já tinha entendido, em partes, pelo menos, que precisava diversificar as parcerias, e, por outro, a gente tinha governos com tendências mais liberalizantes aqui no Mercosul, como o Macron, o Temer, e aí voltou-se a negociar, mas ainda assim, perdão pela palavra nada correta, mas estava empacado, né? Uhum. Então, começou a realmente ser levado mais a sério nesse contexto em que a União Europeia realmente está tentando se posicionar tanto do ponto de vista geopolítico como do ponto de vista econômico, porque entendeu que realmente precisa diminuir a dependência sobre os Estados Unidos e faz sentido fazer esse acordo com a gente. Agora, uma outra questão que a gente consegue puxar dessa, Lígia, será que a Europa, do ponto de vista europeu ainda, será que a Europa não chegou tarde demais nessa história? Porque considerando Trump, considerando a doutrina Don't Roll, né, que virou moda usar essa expressão na virada de 25 para 26, e o próprio documento emitido pelo governo dos Estados Unidos, leia-se documento emitido por Donald Trump, né, falando que a Europa está perdendo a sua identidade civilizacional. Como é que fica, né? Eles estão correndo atrás de algo, será que eles vão conseguir alcançar? A Europa vai conseguir alcançar? Pois é, eu me lembro que uma vez, em 2019, o Macron publicou um artigo no The Economist, que é das revistas mais respeitadas de economia no mundo, em que ele falava que a OTAN estava passando por uma morte cerebral. Isso já faz alguns anos, né? 2019. E eu tenho a impressão de que o resto da Europa está acordando realmente só agora para o que ele já tinha, para essa bola que ele tinha cantado há alguns anos. E se é tarde ou não, o tempo dirá. A gente fica, eu pessoalmente espero que não seja, mas há indícios que sim, né? A questão da Groenlândia, que tem sido cada vez mais insinuada, por enquanto, pelo governo Trump, se realmente for levado adiante, e veja, até 3 anos atrás seria uma coisa completamente impensável que os Estados Unidos estariam cogitando de invadir um país que é um estado que é parte da Dinamarca, que é parte da União Europeia, mas isso colocaria uma pá de cal na própria existência da OTAN, né? Então, realmente, a gente está navegando por águas totalmente inexploradas, a gente não tem nenhum precedente histórico, porque desde o começo do século XX, os Estados Unidos e a Europa, então a Europa, sem falar ainda em bloco da União Europeia, eram parceiros indiscutíveis, né? Então, o que vai acontecer, eu ainda não consigo prever, mas eu acho importante esse tipo de sinalizações, como acho importante também que essa semana alguns países, incluso a própria França, já se manifestaram dizendo que vão remilitarizar a área da Groenlândia, que é começar a dar esses sinais de que realmente o governo do Trump não pode fazer, pelo menos em teoria, tudo o que quiser. Se na prática ele pode ou não, é outra conversa, né? Essa é a grande pergunta, né? Agora, Lígia, para terminar a nossa conversa aqui, voltando ao ponto de vista da América Latina, e especialmente do nosso caso, do Brasil, de que maneira esse acordo com a União Europeia conversa com a China? No contexto do Brasil ser um parceiro bastante positivo, economicamente falando e politicamente falando também da China, nesse contexto de sul global também, que é uma coisa que o Trump insiste em ignorar, ou no mínimo tirar a importância, né? Que recado que o Brasil dá para a grande potência oriental desse momento, que é a China?
Olha, outra boa pergunta. Eu acho que é um ponto importante, porque é um dos ganhos a gente pensar nesse acordo, é justamente em diversificar nossas parcerias, reduzir a nossa dependência, que está cada vez maior. Historicamente, a gente era dependente, em grande medida, de comércio com os Estados Unidos, e mais recentemente isso transitou para a gente ficar mais e mais dependente da China. Então, eu vejo como positivo. Dito isso, tanto o comércio com a China como o comércio com a União Europeia traz, e livre comércio, no caso com a União Europeia, se o acordo de fato for levado adiante, ele coloca também aspectos positivos e não tão positivos assim. Num primeiro momento, a gente vai conseguir exportar bens primários que antes encontravam muito mais resistência para o mercado europeu, mas também a gente vai encontrar uma nova forma de concorrência em setores como indústria da transformação, equipamentos, que são menos competitivos aqui no Brasil e que podem vir a sofrer reveses, de modo que no longo prazo, talvez a gente esteja... A economia é uma ciência dos incentivos, então, da minha perspectiva, em alguma medida, do ponto de vista econômico, esse acordo dá incentivos para a gente exportar mais bens primários e importar mais bens de maior valor agregado que trazem em seu bojo anos de pesquisa em tecnologia e conhecimento. Eu quero agradecer a participação aqui na nossa programação da TMC, da Lígia Zagato, que é economista, internacionalista, pesquisadora em desenvolvimento econômico e doutora em políticas públicas. Obrigado pela conversa aqui com a gente. Portas abertas para novas participações. Fica aqui o convite, tá bom, Lígia?